A alta temporada para a economia das cidades já está a pleno vapor. As associações comerciais da macro-região se prepararam, junto com empresários e trabalhadores do varejo. O consumidor pode ter uma certeza: nenhum obstáculo vai atrapalhar as vendas de fim de ano. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o gestor de relações institucionais da CIRP, Carlos Henrique Ferreira. Em São Carlos, o professor da Unesp, colaborador do núcleo de economia da ACISC, o Elton Casagrande. E em Franca, o presidente da CIF, Fernando Rached Jorge. Para quem não está acostumado com as siglas, são as associações comerciais e industriais, que no caso de Ribeirão Preto acabou de intermediar junto com a prefeitura uma flexibilização no corredor de ônibus da área central, não é mesmo, Carlos? Algo que era pedido pelos lojistas daquela região. O problema é que nós temos outros corredores comerciais também pedindo a mesma flexibilização, como a 13 de Maio, a Dom Pedro I. Enfim, o que a gente pode esperar deste fim de ano de vendas, de compras? A batalha é muito constante, nós estamos nessa briga, como vocês mesmos sabem, desde 2018, na implantação dos corredores de ônibus. Não iremos descansar enquanto a plenitude das obras não forem entregues. A nossa batalha, como você mesmo disse, é para trazer um pouco mais de conforto para a população de Ribeirão Preto e o empresário receber de portas abertas, sem obra à sua porta, agora num período tão importante para o comércio, que é a Black Friday no dia 29 e a partir do mês de dezembro, a época do Natal. E dá para esperar um Natal gordo em vista dos resultados, às vezes, não tão bons que a gente teve no restante do ano? Olha, sem dúvida, a expectativa é muito grande. A injeção do 13º, a primeira parcela do 13º agora, a partir do dia 20 de novembro, e na sequência, a segunda parcela, a expectativa é muito grande. As empresas estão se preparando para Black Friday e, na sequência, o Natal. Então, é uma sequência de fatores positivos para agregar valor nas vendas do comércio varejista, principalmente o comércio de rua tão esperado. Carlos, e a gente tem o lojista integrado com a associação, ele está defendendo os interesses dessa economia ribeirão-pretana? Sem dúvida, como você mesmo disse, não é só a defesa do centro de Ribeirão Preto. Os nossos associados, eles têm nos procurado para uma batalha constante. 13 de Maio, Dom Pedro I, Avenida Saudade, Rua São Paulo, enfim, todas as ruas onde passaram, de alguma maneira, essas obras de mobilidade. Então, nós estamos atendendo pontualmente cada região por se tratar de ações pontuais. A Avenida Saudade, por exemplo, existe ali a área azul, né, o rotativo, da mesma forma que a Dom Pedro. Já na Avenida 13 de Maio já não existe esse processo, recém-inaugurado. Então, são casos que nós iremos tratar isoladamente e também propor ao novo governo, que chega agora dia 1º, ações de melhoria com esse novo corpo técnico. Professor Elton Casagrande, São Carlos tem uma característica parecida com o Ribeirão Preto, que é uma cidade universitária, portanto a sua população é flutuante, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos habitantes. Nesse sentido, como é que se faz estratégia econômica, estratégia de comércio, sobretudo no final do ano? Olá. Então, é uma questão importante, mas essa população flutuante ainda positivamente permanece no mês de novembro e é mais no começo de dezembro, digamos que ela varia ou diminui com o regresso, né, dos estudantes e também professores ou, digamos assim, o turismo científico ele perde força, mas é mais no mês de dezembro. Ainda novembro se mantém aquecida, inclusive com festas universitárias que terminaram há poucas semanas, há poucos dias, não é? Então, até a primeira quinzena de dezembro, os movimentos são bastante relevantes, também com questões que envolvem a própria região. Então,
A estratégia ela é um pouco definida para aproveitar bastante o mês de novembro, mais do que o mês de dezembro, porque depois a gente tem mais as questões natalinas, as questões mais das localidades mesmo, né? Então, nessa perspectiva, seria aí um foco mais no mês de novembro, que por acaso, né, segundo as estatísticas inclusive da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a gente comprova que o mês de novembro é o segundo maior mês de vendas ou de faturamento do comércio, ultrapassando o mês de maio, que era muito tradicional, e ainda dezembro conservando aí o seu primeiro lugar. Então, eu acho que essa questão está assegurada. O Elton, e nós temos um lojista animado para esse fim de ano aí em São Carlos? Olha, se alguém animado sempre, eu acho que é o pessoal do varejo que enfrenta o dia a dia, atravessa o ano, mas no caso da cidade de São Carlos, os movimentos ou as variáveis, digamos assim, que a gente mais consideraria para entender esse crescimento econômico ou como é que vai ser as expectativas de vendas em novembro e dezembro, as variáveis mais importantes foram positivas, né? Aí, então, por exemplo, o emprego formal de carteira assinada cresceu quase 4 mil unidades em termos de saldo de janeiro até setembro, e também a criação positiva de números de empresas, micros e de pequeno porte, essencialmente mais de microempresas, também positivo na cidade. A estabilidade dos pedidos de seguro-desemprego, que mostra que ficou praticamente a mesma coisa que do 2023, mas o mercado expandiu na questão do trabalho e na questão empresarial da oferta, ou seja, as empresas. Então, a gente tem mais massa salarial, média salarial também um pouquinho um pouquinho melhor do que o ano passado, número de empreendimentos. Então, assim, o cenário é bem otimista para os 60 dias, como comentou anteriormente aí, de um período de consumo forte, né? Porque tem muitas promoções ao longo de novembro, né? Pensado claramente para o dia 29, né? Para Black Friday exatamente, mas ao longo de novembro também ele ganha um mês estendido aí de questões promocionais. Fernando, as associações costumam colaborar muito com o lojista de rua, investindo no Natal Luz. E no caso de Franca, nós temos um Natal Luz que é sempre muito belíssimo. A gente pode esperar, apesar da economia não estar lá aquelas coisas em 2024, quais desafios para fechar bem esse ano? A projeção da cidade de Franca é muito otimista nesse fim de ano, né? São 200 anos que a cidade comemora, a entidade comemora 80 anos e o Natal Mágico é muito esperado aqui por todos aqui da cidade de Franca. A CIF entrega com muito carinho esse Natal Mágico, faremos aqui oficinas, teatros, faremos a chegada do Papai Noel, faremos a casinha do Papai Noel e a economia aceita muito bem isso, né? Franca gerou de janeiro até julho 4 mil empregos, então nós temos umas boas projeções para que talvez estime-se aí em mais 4.500 empregos até no fim do ano. E, conforme dito pelos nossos colegas, o 13º também, temos 100 mil empregados registrados aqui formalmente no comércio de Franca. Esperamos uma injeção aí de 270 milhões de reais. Então, acontece que o segundo semestre, vindo Black Friday, vindo o Natal, é um ano que realmente a Franca espera muito deste período, certo? A cidade entrega aqui um Natal iluminado, com shows de mágicas, vão ter várias atrações aqui para as crianças, fazendo assim a associação o seu papel, sendo uma ferramenta, sendo um suporte aqui, não somente para a cidade, mas para os associados que realmente que estão conosco aqui na cidade de Franca. Carlos, olhando para Ribeirão Preto, dá para a gente afirmar com certeza que nessa época do ano tem espaço para todo mundo? Tem espaço para o shopping, tem espaço para o comércio de rua? Sim, claro, os shoppings são um grande atrativo para a região metropolitana, né? Então, entendemos que os shoppings conseguem atrair um grande público, porém, o comércio de rua ainda é um fator positivo para o Ribeirão Pretano. O centro da cidade é um local agradável, é um local acessível,
de estacionamento, né? A gente batalhou muito aí para a implantação da área rotativa, né? A área azul, a famosa área azul. Então, o comércio de rua vive pujante, esperando você, comerciante, você, cliente, para esse final de ano poder ter aí um final de ano muito positivo para Ribeirão Preto. Nesse sentido, a cidade olha para a sua característica de ser um polo de turismo de negócios e eventos e tira proveito também no varejo? Sim, claro. Ribeirão Preto teve aí um calendário muito positivo em grandes eventos internacionais, shows, eventos como o AgriShow, que propõe aí ao longo do ano, né, a visibilidade nacional, até mesmo mundial de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto tem aí os seus atrativos, como o próprio aeroporto, que traz aí essa região metropolitana a acessibilidade. Ribeirão Preto hoje tem aí um calendário natalino a partir do dia 30, no qual podemos aí receber uma série de atrações para movimentar a cidade, o comércio e também a população local. Aliás, Carlos, acho que um recado para a gente passar para o pessoal de Ribeirão Preto e de fora que, com obra ou sem obra, com buraco ou com transtorno, o lojista está bem preparado para continuar recebendo o consumidor no centro, na Dom Pedro, na 13 de Maio, na Saudade. Sem dúvida, com ou sem obra, o empresário está prontamente preparado para receber você, cliente, durante o período natalino, em todos os principais corredores comerciais, de portas abertas e toda a loja muito bem equipada pela aquela grande experiência que é o Natal. E aí podemos aí pelo menos utilizar essa data para sobressair de um ano traumático de tantas obras no nosso município. Professor Elton, o senhor mencionou a questão de emprego na resposta anterior e eu quero te perguntar o seguinte, o desafio de ter mão de obra qualificada, minimamente qualificada para poder trabalhar no varejo, esse drama vocês também passam aí em São Carlos? Olha, eu considero que é um drama nacional. Em termos de estatísticas de produtividade do trabalho, por mais de 10 anos, elas praticamente não se alteram, ou seja, a produtividade do trabalho é quase zero. Tem variações um pouquinho ali para lá, mas nada significativo. Então, obviamente, o trabalho é parte da questão, né? Porque também a inovação de máquinas, equipamentos, compreensão, governança, são todos elementos, dinamismo empresarial, são todos elementos necessários, né? Mas a hora da contratação, aí é uma coisa bem importante para São Carlos, para as cidades da região. Ou seja, a empresa ela precisa ter muito clara qual é a missão dela. Isso não é uma coisa que se esboça só nos últimos meses do ano, mas é um trabalho contínuo, né? Já vista aí o esforço das empresas de levar ao mercado uma marca, consolidar a fidelidade de clientes, quer dizer, é um investimento diário que os comerciantes fazem nos seus mercados, né? Nos seus nichos. E quanto mais for clara a missão da empresa, como ele quer contribuir, tanto melhor ele vai estabelecer uma comunicação com os seus colaboradores. Agora, o processo de contratação é uma grande ciência, digamos assim, com especialistas de RH ou formados ou conhecimento tácito, né, para trazer o pessoal, mas a sintonia entre colaborador, empresário e uma política consistente dessa empresa ou das empresas para com digamos assim, o quadro de carreiras, isso é muito importante. Agora, a qualificação, ela depende da importância que tem para um empreendimento, para outro empreendimento, mas quanto mais qualificado e mais investimento em per capita, em colaboradores, tanto melhor o desempenho. Então, o comércio que forma uma parcela bem importante da mão de obra, digamos assim, da classe de trabalho, né? Porque muita gente começa suas atividades no comércio, inclusive a experiência consolidada, exitosa, né, do menor aprendiz, etc. Tudo isso forma pessoas e que podem ter, inclusive, o sonho também de ter a sua própria atividade comercial e que envolve muita coisa. Agora,
saber contratar, saber exonerar e ter uma política clara de relacionamento entre empresa, colaborador e cliente, hoje são 3 partes fundamentais. Não adianta 2 partes não do relacionamento. Ele tem que ser consistente entre colaborador, cliente e empresário, entende? Agora, esse é o desafio do Brasil, especialmente que contrata jovens, né? Para vocês terem uma ideia, na maioria das cidades brasileiras, não é o estoque de 17 a 24 anos que é o maior. Porém, normalmente nas cidades brasileiras, a entrada e saída do mercado de trabalho na faixa etária de 17 a 24 anos é a maior. Ok? Então, é a maior e isso é importante para o treinamento. Fernando, tradicionalmente o varejo se desdobra nessa época do ano, pensando que janeiro e fevereiro não são lá muito bons de resultados para o comércio. Mas há tanta evolução, sobretudo na gestão privada, será que dá para a gente pensar num 2025 alavancar, começando já no gás por conta do final de 2024? Ah, com certeza. O comerciante francano, o empresário francano, ele está muito otimista no fim do ano, conforme falado anteriormente, e realmente, no começo do ano, fazemos várias ações aqui internas na cidade de Franca, promovendo promoções que realmente alavancam essa fase realmente da retomada do início do ano. E uma das ações que a gente faz aqui dentro da associação comercial, juntamente aqui com Franca, né, dentro de Franca, é para ajudar no fim do ano, que é um tema muito importante, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A CIF promove uma reunião de segurança pública, onde acontece a presença aqui da Polícia Militar, Guarda Civil, acontece aqui a presença da Secretaria Municipal de Segurança conosco, e a gente pede uma atenção especial aos corredores comerciais, devido aos horários especiais que a gente trabalha aqui no dia até às 22 horas, no sábado e domingo até às 18 horas. Então, isso ajuda muito a dar tranquilidade, não somente ao empresário, mas aos compradores também, vim com a família. A CIF faz tudo isso aqui para receber todos vocês aqui na nossa cidade. E com isso também a gente prolonga essa casinha do Papai Noel até janeiro, né, onde você está me perguntando sobre a projeção nossa, realmente é justamente isso. É dar segurança para o público, é dar segurança para o colaborador que trabalha na empresa, promover promoções que alavancam a economia, gerando assim emprego e renda para a cidade de Franca e até a região que Franca está inserida. E realmente espera-se sim um começo do ano muito positivo. Nós estamos aqui com bastante novidade para o começo do ano e acredito que vai ser um ano muito bom para nós todos. Fernando, desculpe utilizar o senhor para isso, mas em nome de todas as associações das diferentes cidades da nossa macro-região, transmita aqui a mensagem final para o consumidor. Olha, eu acredito num otimismo por parte do empresariado, um otimismo por parte do colaborador, que precisa muito também alavancar as vendas agora, nessa época do ano que é muito esperada. Acredito num poder de coalizão, feito sim pela associação comercial, pelo sindicato, pela prefeitura municipal, pelo bombeiro, pela Guarda Civil, onde todos juntam, pensam e coalizam numa proposta, tem um propósito de fornecer todos os engajamentos para a cidade melhorar. Todo mundo contribuir de uma forma para que juntos, somando forças, a cidade consegue, nossa região inteiramente, a ter um desenvolvimento econômico, entrar em 2025 com o pé direito acelerado, uma visão otimista e acreditar sempre. Eu passo essa mensagem de otimismo, que eu acredito muito na cidade, na região que nós estamos inseridos aqui. Força total. Participaram desta edição do Jornal da Clube, aqui no nosso núcleo de jornalismo, o gestor de Relações Institucionais da CIRP, Carlos Henrique Ferreira. Em São Carlos, o professor da Unesp, colaborador do Núcleo de Economia da CISC, o Elton Casagrande. E em Franca, o presidente da CIF, Fernando Rached Jorge. Aos três, o nosso muito obrigado.